Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de acordo com a IUPAC, que é como se fosse a instituição universal de aplicação pura da química. E agora eu vou explicar de acordo com a IUPAC sobre essa nomenclatura. E desculpa pela gravação duvidosa, mas aceito quadro branco de presente. Então, isso tudo aqui vai ser ligado a essa tabela. De acordo com Carolzinha, essa tabela ela vai disponibilizar na prova para fazermos, utilizando dela, olhando a tabela em si, porque é literalmente uma ideia lógica. É importante também de frisar que na prova, segundo a professora, só vai cair até 5 carbonos no prefixo, que é o que demonstra quantos carbonos tem na fórmula. Só que dentro da química orgânica, para hidrocarbonetos, pode ter muito mais além disso, muito, muito, muito mesmo. Só que vamos cair até 5. No entanto, esse exemplo aqui, que vou mostrar no final, ele vai até 8 carbonos. Então, vai ser uma outra nomenclatura que cai muito, que é pedido nos vestibulares, só que na nossa prova vai ser até o 5, que é o pente. O sufixo, esse daqui é o sufixo que iremos utilizar. Claro que na química orgânica tem modificações, como por exemplo, para álcool é usado OL. Só que como estamos trabalhando com hidrocarboneto, é apenas utilizado a letra O. Então não iremos utilizar mais nenhum, só esse sufixo mesmo. E agora, para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Utilizando desse primeiro exemplo, que é o mais simples, esse exemplo que é o mais simples, nós vamos literalmente pegar tudo o que está aqui e olhar na tabela. Começando pelo prefixo que inicia a nomenclatura. Começando por ele, o que nós vemos aqui? Nós vemos que temos 1, 2, 3. 3 carbonos. Temos 3 carbonos na fórmula. Olhando lá para a tabela, qual é o prefixo que representa a existência de 3 carbonos? Propano. Então, já coloca aqui que é o início da nomenclatura, prop. Agora, partindo para a segunda parte. Infixo. O infixo ele vai trabalhar sobre a ideia de ligações que estão presentes na fórmula. Nós conseguimos aqui perceber que só tem um tracinho. E o que significa esse um tracinho? Ele significa que na fórmula tem apenas ligações simples. Ou seja, para ter uma forma melhor para vocês entenderem, o infixo ele representa as ligações que esse carbono vai estar fazendo, tendo uma ligação, 2 ou 3 ligações. Para ter uma base melhor sobre isso, é an, em e in. E como nós conseguimos perceber logicamente sobre essa nomenclatura, sobre esse infixo? É só lembrar das vogais. Primeira vogal, A. Primeira, A, ou seja, ligação simples. Segunda vogal, E, que é o em, ligação dupla. Terceira vogal, I, ligação tripla, in. É só lembrar. A, E, I. An, em, in. Simples, dupla, tripla. É literalmente a ordem das vogais. Agora, um adendo. Quando tiver na mesma fórmula a presença da mesma ligação repetidas vezes, no caso do in e do in, você vai colocar um prefixo nesse infixo, que vai demonstrar a quantidade de vezes que essa ligação está aparecendo. Como no caso do que mais ocorre, que são as duas ligações duplas, que é a ligação dupla 2 vezes numa só fórmula, colocando o prefixo de no em, que significa duas duplas. Isso também vale quando é 3. Quando é 3, tri.
Isso e também dá no mesmo quando está no in, como diin. Significa que tem 3 triplas. Mas o que vai acontecer mesmo na nossa prova vai ser o dien. Tanto é que a professora só cobrou mais esse na tabela. Voltando para o exemplo, visto que já expliquei sobre o infixo, prefixo e também o sufixo, voltando para ele, encontramos que aqui é um prop por se tratar de uma fórmula com a presença de 3 carbonos. Agora, se tratando do infixo, percebam qual é a ligação que temos aqui. Ligação simples, unicamente. Visto isso, o infixo que utilizaremos será o primeira vogal, an. Ligação simples. Mesmo que aqui tenha 2 ligações simples, ele não conta com a nomenclatura do di na frente do an, porque é justamente por se tratar de uma ligação simples, não há complexidade em sua fórmula. Então, o an é adicionado. E o sufixo universal dos hidrocarbonetos, que não vai modificar em hidrocarboneto nenhum, o O. Lembrando que na química orgânica vai ter modificações em outras fórmulas, quando se trata de álcool, por exemplo, vai ser OL, mas no hidrocarboneto sempre será O.